Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né? Vai começar mais uma entrevista e o tema de hoje vamos falar sobre a CPI da Covid, né? Fazer uma análise um pouco mais jurídica, né? E também política, porque, né? São dois campos que andam junto, né? Não dá para separar uma coisa da outra, né? Para a gente entender um pouco, né, aprofundar sobre o que está sendo discutido aí na CPI, né, e qual é a gravidade dos crimes que estão colocados, né. Então, para este tema, eu convidei aqui a professora Juliana, né, para a gente trocar essa figurinha, né, entre a gente, né. Juliana, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Guilherme. Eu agradeço muito pelo convite para participar dessa conversa, desse diálogo sobre a CPI da pandemia, né? Falar um pouquinho, apresentando aqui para o seu público, né? Eu sou doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Tenho vários textos publicados, dentre eles o meu livro Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser Garrodi, sou professora, enfim, e acompanho com muito cuidado essas movimentações políticas e a partir de uma perspectiva crítica, né, de uma perspectiva de um olhar realmente crítico, marxista, uma análise materialista para essa situação concreta que se apresenta, né, que no nosso tempo presente, que é de crucial importância para que nós possamos conseguir aí espaços para escapar desse caos aí que nos cerca no nosso país. Então, agradeço muitíssimo aqui pela oportunidade de ter esse diálogo aqui com você, Guilherme. Beleza, maravilha, Juliana. Satisfação é minha. Juliana, para a gente começar, né, no seu entendimento, quais conclusões que dá para tirar contra o governo Bolsonaro nessa CPI? Olha, nessa CPI, na realidade, né, não obstante nós observarmos, né, como que já é uma vitória o fato de ter sido essa CPI se colocar nesse cenário, eu considero, não obstante as limitações, as dificuldades, mas não deixa de ser uma vitória, porque é um desgaste público que o governo Bolsonaro é exposto diariamente, né, na medida em que são revelados fatos que, na realidade, fazem parte, né, de todo esse arcabouço caótico que o governo Bolsonaro instalou aqui no nosso país, de mortes, de pessoas morrendo, enfim, um negacionismo, toda a postura do governo Bolsonaro, aliado à própria política econômica neoliberal, que realmente prejudica a classe trabalhadora. Então, tudo isso, nesse caldo de cultura, que Bolsonaro chega ao governo forte, fortalecido, dado que estava aliado ao grande capital e ainda permanece com esse apoio, mas desgastado. Então, há esse desgaste e a CPI, ela desempenha esse papel, né, de expor à nação muitas das mazelas do governo Bolsonaro. Não obstante as dificuldades que, para o próprio andamento da CPI, dado que muitas vezes a tropa de choque do governo tem uma atuação ali de tumultuar, enfim, e a própria CPI, por ser um processo político também, né, uma comissão parlamentar de inquérito, que tem esse escopo investigativo, mas também tem esse lado político, né, acaba servindo de vitrine para os políticos, enfim, se mostrarem, falarem sobre terem essa visibilidade, tanto para eles quanto para as pessoas que são ouvidas. Então, isso acaba, em certa medida, também atrapalhando em alguma medida, mas faz parte. No entanto, principalmente, né, são vários os acontecimentos aí que foram desvendados, já aí vai colocados na CPI, essa questão da Covaxin, que foi fruto aí de uma arguição bastante longa ali dos irmãos Miranda, e aí acaba colocando essa questão, né, toda essa bomba que cai aí sobre o governo e acaba abalando as estruturas num momento em que o governo já está bastante desgastado. Então, eu acho que é importante, eu acho que a CPI, na realidade, se nós formos observar criticamente,
elementos, né, avançando até para além dessa questão da CPI, elementos para, por exemplo, se pudesse tirar Bolsonaro ou ter um impeachment de Bolsonaro, existem inúmeros, né? Então, pessoas morreram, um recorde de mortes, toda a postura do governo, nós sabemos exatamente o que aconteceu, toda a tragédia da pandemia, uma postura negacionista do governo federal, a dificuldade de dar auxílio financeiro à população, a questão da falta de oxigênio em Manaus, pessoas que morreram e por todo o Brasil, pessoas que não tinham medicamento, que eram amarradas aos leitos, quer dizer, elementos para que se possa realmente afastar o presidente não faltam, mas falta essa questão da vontade política e também de uma pressão popular mais intensa. No entanto, essa questão específica da CPI, eu acredito que ela tem desempenhado um papel importante, sim, no sentido de revelar essas questões, trazer à baila, por mais que a imprensa burguesa, muitas vezes não dê, às vezes, todo o espaço crítico que se poderia colocar, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, porque essa imprensa muitas vezes critica os exageros de Bolsonaro, mas não a sua política neoliberal, mas mesmo o presidente que se soma a todo o caos que está instalado no Brasil, com desemprego, com miséria, com fome, toda essa situação que, inclusive, vem desgastando o apoio popular ao governo Bolsonaro, que a cada dia vem realmente perdendo, né, eleitorado, até mesmo nas suas bases religiosas, de redutos evangélicos, também estão abandonando aí esse apoio político ao governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem perdido muito apoio, não obstante ainda consiga regimentar uma base aí de fiéis. Então, acho que a CPI, nesse contexto todo, tem um papel, sim, importante. Sim, Juliana. Uma das coisas que é discutida na CPI, né, que foi bastante discutida, é o tal do tratamento precoce, né? E parece que tem coisas bastante sérias aí contra esse tipo de medida, né, ineficaz, né? E uma das coisas que foi discutida que foi a alteração da bula, né? Isso pode ser considerado como um crime? É uma conduta bastante grave. Na realidade, se nós formos até ampliando aqui a nossa discussão, né? Quando nós pensamos os elementos que podem ensejar diversas condutas que possam ser tipificadas na atuação do presidente da República, que podem ser já tanto o processo de impeachment, quanto até outros processos aí que possam recair sobre o presidente da República e toda aquela cúpula que o assessora, enfim, os seus ministros e as pessoas que estão próximas a ele. Essa questão da cloroquina é algo que é escancarado e algo que ele continuou reiterando, mesmo contra todas as evidências científicas, em discursos, em motociatas, Bolsonaro reitera essa colocação do tratamento precoce, do uso da cloroquina, algo que já é comprovadamente ineficaz. Então, isso é elementos, materialidades de condutas do presidente da República para ensejar um afastamento, para ensejar uma conclusão da comissão parlamentar de inquérito que possa dar base para um processo de impeachment, outros procedimentos também que possam, outros processos aí nos quais o presidente possa ser enquadrado, elementos, sem dúvida nenhuma, há. E aqui eu quero trazer à nossa discussão também alguns aspectos, pensar para além de uma mera análise do ponto de vista da legalidade estrita. Do ponto de vista da legalidade estrita, não há dúvida que há elementos, sim, para o afastamento de Bolsonaro, que a CPI pode ter conclusões, o que já chegou até agora, isso já foi expresso, inclusive, nas falas, né, dos senadores, no sentido de que realmente há elementos bastante fortes, situações muito graves que vêm sido perpetradas pelo governo. No entanto, se nós fizermos uma análise da legalidade estrita, nós podemos pensar assim, mas do ponto de vista da legalidade, é evidente que a conduta do presidente e ali da sua cúpula afronta realmente a legalidade, enfim, podem ser tipificadas em diversos fatores, como vem amplamente, em diversos tipos ali, amplamente divulgados, né, contra a saúde pública, quando se fala uma medicação
ainda mais alguém que está investido no cargo máximo da República. Então, isso é gravíssimo. No entanto, se nós olharmos do ponto de vista da legalidade, e às vezes o jurista, aqui pode estar nos acompanhando nesse momento, alguém que é do direito, quem não é do direito, e pessoas que irão acompanhar depois esse vídeo, muitas vezes se busca as reflexões, as análises do ponto de vista da legalidade estrita. Na legalidade estrita não há dúvida. Só que nós sabemos que o direito, na realidade, ele é atravessado por relações de poder. E é atravessado mais ainda pela materialidade das relações sociais. Nós temos, né, numa sociedade capitalista, a luta de classes. Nós temos formas sociais que constituem essa sociabilidade. É a forma jurídica que estrutura essa sociabilidade e deriva justamente dessa mercadoria que estrutura o próprio capitalismo, né? Já dizia Marx, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Então, quando nós temos, né, o direito e o Estado como derivados aí dessa forma mercadoria, e eles operam nessa chave de reprodução do próprio capital, na realidade, tudo isso também é atravessado por um mecanismo de luta de classes, por frações de classe, burguesia, frações da burguesia, tudo isso temos para analisar a realidade do direito e como vai se expressar, como que vai resultar, por exemplo, a CPI, ou se Bolsonaro poderá vir a ser afastado. Nós temos que olhar para essa realidade e perceber que, para que ocorra, para que efetivamente a CPI possa realmente ter um impacto, e está tendo, mas ter um impacto mais decisivo, é fundamental que as massas, que as manifestações populares se apresentem. Infelizmente, né, se nós formos comparar, por exemplo, os aparelhos ideológicos, a mídia, por exemplo, a grande imprensa, se nós compararmos o tratamento que a grande mídia dá a Bolsonaro e que deu, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi ali amplamente atacada diariamente, e Bolsonaro, com todo esse genocídio, com toda essa tragédia que o nosso país vivencia, uma tragédia econômica, uma tragédia social, com essa propagação, como você bem colocou na sua fala, de medicamento totalmente ineficaz, de um dito tratamento precoce, obviamente, haveria muito mais elementos para a própria imprensa se colocar de uma maneira muito mais ofensiva em relação a Bolsonaro. No entanto, a imprensa ainda, em certa medida, se mantém blindando o Bolsonaro. Claro que já o governo desgastado com toda essa situação, um governo com traços fascistas, e o fascismo tem essa característica, que é uma dificuldade de se estabilizar no poder, de estabilização. O fascismo, ele cria esse ambiente de instabilidade política. Então, um governo com traços fascistas, ele cria essa instabilidade, né, porque é uma característica do fascismo não se estabilizar. Então, tudo isso, na realidade, permite com que próprios setores da burguesia já se mostrem, em certa medida, um tanto quanto descontentes. Mas, mesmo assim, Bolsonaro ainda não é atacado, por exemplo, no que tange a sua política econômica. Por exemplo, se nós formos observar o grande noticiário, a grande mídia, a figura de Paulo Guedes, por exemplo, é sempre blindada. A política neoliberal é tida como necessária. Então, esse tipo de situação que se põe dificulta, muitas vezes, com que a legalidade estrita possa ser cumprida. Elementos jurídicos, pensando do ponto de vista da lei, da legalidade, da Constituição, do Código Penal e de todos os textos legais, elementos há. No entanto, o direito, ele não se resume à legalidade estrita. Nós precisamos perceber isso, que o direito é atravessado por relações de poder e por relações materiais capitalistas. Então, para isso, nós precisamos o quê? Como que nós vamos conseguir, enquanto pessoas que estão pensando criticamente essa realidade, fazer valer realmente
o afastamento do presidente, por exemplo, ou que a CPI possa ter um resultado eficaz. As mobilizações populares são fundamentais para que realmente se possa ter força política suficiente para que se possa culminar aí com o afastamento, por exemplo, do presidente da República. Então, na realidade, é preciso mobilizar as massas. Por isso que eu vejo muito importante, né, esses atos, essa mobilização das pessoas, até mesmo nas ruas, nas redes sociais, os espaços de reflexão crítica. Porque senão nós corremos o risco de ter todo esse desgaste, né, da CPI, com evidências que são aí demonstradas, mas o governo Bolsonaro, não obstante todo esse desgaste, todo esse genocídio, ele se mantenha no poder. Então, é preciso uma mobilização popular. E eu ainda digo mais, né? Interessante dessas twitters, né? O pessoal memes de internet, ou coisa do gênero, que andou circulando, e fizeram um comentário bem interessante, no sentido de que, fazendo um paralelo entre Hitler e Bolsonaro, e fazendo o seguinte comentário: Hitler, se fosse no Brasil, Hitler não seria condenado ou afastado pela morte dos judeus, mas sim por superfaturamento nos trens que iam para Auschwitz. Ou seja, né, às vezes a corrupção no Brasil ela é mais eficaz do que toda uma política genocida para que se possa afastar. Mas temos que aproveitar essas contradições, nem que for pelo caso da corrupção evidente, e que se com isso nós conseguirmos criar força popular para interromper esse avanço fascista, temos que nos fiar nisso e mobilizar a nossa população para pressionar o parlamento para que possamos ter o resultado que nós queremos, né, de transformação, aí, ainda que parcial, com esse afastamento do presidente da República. Sim, Juliana, e o que a gente pode esperar, né, nessas manifestações, né, principalmente a que vai acontecer no sábado? Olha, eu acho que a gente pode esperar que nós temos uma situação, né, em que é uma dificuldade, é a questão da pandemia. Eu acho que é importante que as pessoas se cuidem, tenham os cuidados, né, enfim, quem tem as dificuldades, enfim, as comorbidades, as limitações, ter os cuidados, usar a máscara, usar álcool gel, as pessoas que se sentirem, claro, se a pessoa não se sentir confortável, ou a pessoa que não foi vacinada ainda, mas muitos já foram vacinados e muitos têm essa possibilidade aí de se manifestar publicamente. E é importante também não só a manifestação em si na rua, mas também uma continuidade de pressão em cima dos próprios parlamentares, uma mudança de mentalidade, um escancaramento da tragédia que o governo Bolsonaro representou, porque nós corremos o risco, né, de passarmos por uma situação de que, com toda essa tragédia, com todo esse genocídio, nós observamos imagens terríveis aí em Manaus, com pessoas morrendo, com pessoas sendo entubadas, com falta de oxigênio, situação caótica de morte de milhares de pessoas. Nós temos uma situação de mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil de pessoas, e isso contando uma subnotificação que nós podemos enxergar, é evidente, e o presidente reafirma um discurso que não, que na realidade a pessoa morreu de qualquer coisa e se coloca lá que foi por Covid, mas nós sabemos que não é nada disso. Então, nós precisamos realmente de uma pressão popular para que isso possa resultar. E mais do que isso, né? As manifestações elas têm uma importância para se criar também uma consciência social da necessidade. Elas não podem só nós temos, enquanto esquerda, não ter simplesmente uma postura defensiva, uma postura simplesmente negativa, mas também propositiva. Não é só o governo Bolsonaro que deve ser combatido, mas toda essa agenda neoliberal, essa agenda que busca realmente debilitar cada vez mais a classe trabalhadora, que vem sendo super explorada, e, além disso, pessoas que são alijadas até mesmo da possibilidade de ter um emprego, um imenso contingente de miseráveis que nós observamos aí no nosso país, pessoas morrendo de fome, pessoas em imensa dificuldade financeira. A pauta deve ser, né, dessas manifestações,
o afastamento bem do Bolsonaro, mas também essa possibilidade também, a luta pelas vacinas, pela vacinação em massa de toda a população, e também nós temos que pensar, para além disso, um aumento do auxílio emergencial e, mais do que isso, todas as bandeiras, a defesa da saúde pública, da educação pública, tudo isso tem que estar no pacote, não basta só o mero fascista, mas mais do que isso, frear essa agenda neoliberal. E mais do que isso, o nosso horizonte de lutas deve transcender, inclusive, o mero combate ao neoliberalismo. O nosso horizonte de lutas ele deve ser necessariamente anticapitalista, um horizonte de lutas que busque romper com as estruturas do próprio capital que engendram a própria exploração capitalista, né? Então, essa lógica, o capitalismo, ele, por si só, é um sistema que é estruturado na exploração. E o capitalismo, dentro dessa sua estrutura, ele permite o surgimento, por exemplo, de regimes fascistas, com traços fascistas de extrema direita, esses absurdos que nós vivenciamos. O capital não tem escrúpulo, não existe capitalismo bonzinho, capitalismo com rosto humano. O capitalismo ele se estrutura em crise, o capitalismo ele vive da exploração. O grande capital não hesita em se associar ao primeiro chefe de milícia que ele encontra pelo caminho, se for esse chefe de milícia for garantir os seus interesses. Já dizia isso o jurista russo Evgeny Pachucanes ao se referir a Mussolini na Itália, na obra Fascismo, uma obra central que eu recomendo para todas e todos. Eu tive a felicidade de fazer o texto de orelha desse livro, Fascismo. São 4 artigos escritos por Pachucanes, um jurista russo que participou do processo revolucionário da União Soviética. E esse jurista, ele escreve esses textos altamente críticos ao fascismo e desvendando as determinações materiais para o surgimento do regime fascista. É claro que nós temos uma especificidade histórica, no caso brasileiro, em relação ao tempo presente, mas com a formação social brasileira, estamos num outro momento da história, ainda dentro do capitalismo, mas num outro momento do próprio capitalismo. No entanto, as determinações materiais para que ocorra essa ascensão do bolsonarismo são as mesmas. Então, na realidade, nós temos que ter por horizonte uma luta realmente socialista, mas no imediato da vida material, nós temos que realmente combater não só Bolsonaro, mas toda essa agenda neoliberal que é empurrada para a classe trabalhadora e que acaba também matando as pessoas pelas dificuldades econômicas que engendra e até mesmo dificuldades psíquicas, dado que o indivíduo, se ele não tem acesso à saúde, à educação, se ele não tem acesso ao mínimo existencial, à habitação, a ele poder ter o seu lazer, isso afeta a sua própria vida psíquica. O indivíduo são pessoas que se tornam extremamente numa situação de tortura psicológica que vive a grande parcela da população brasileira, que fica preocupada com a sua própria subsistência e sequer vai conseguir pensar, infelizmente, outras questões, porque justamente esse processo de debilitação da classe trabalhadora faz com que as próprias lutas sociais sejam dificultadas, porque as pessoas estão, muitas delas, passando por muitas privações. E só para concluir aqui o raciocínio, quando nós falamos de crise, essas crises, tal como a crise é estrutural ao capitalismo, no entanto, há momentos em que essas crises se tornam mais agudas, há gestores melhores, há gestores piores do capitalismo, há momentos piores ou melhores. Se nós observarmos a situação presente da crise, da pandemia e o caso brasileiro, e tanto mundial, mas no caso do Brasil, nós, quando falamos dos problemas causados pela pandemia e que todos estão, por exemplo, vai se dizer assim, mas todos são afetados igualmente. Não são. A depender da classe social é muito diferente. Inclusive, há indivíduos que enriqueceram muito durante a pandemia. Aqui, a depender do setor da burguesia, o indivíduo enriqueceu. E mesmo entre as camadas médias, se o indivíduo tem a possibilidade de fazer um teletrabalho, se o indivíduo tem uma boa remuneração,
ele não sofreu as mesmas vicissitudes do trabalhador, que é forçado a pegar o transporte público lotado, que às vezes está procurando emprego, perde o emprego, mora em habitações precárias, em favelas. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não estamos todos no mesmo barco. Na realidade, todos somos afetados, é claro, por essa situação, mas de maneira bastante distinta. O capitalismo, nesses momentos de crise aguda, ele escancara realmente que é uma sociedade de exploração na qual alguns são privados até mesmo do necessário. Sim, Juliana, muito boa a explicação que você fez. Aí eu já emendo com a seguinte pergunta, né? A gente sabe que muitos dos setores que estavam lá na CPI, né, apoiou, né, o chamado golpe institucional, né? E o Bolsonaro é meio que fruto, né, desse golpe institucional. Para a gente combater essa agenda neoliberal que você coloca aqui no Brasil, a gente precisaria combater esse regime do golpe? O golpe, né, o que ocorreu, na realidade, realmente foi uma situação bem escancarada, e até relembrando a pergunta anterior sobre as condutas criminosas que podem ser imputadas eventualmente ao presidente, ou as responsabilidades, enfim. Se nós analisarmos, né, a conduta de Bolsonaro enquanto parlamentar, nós vamos lembrar, inclusive, que no impeachment da Dilma, ele diz o seguinte, né, na votação lá sobre a possibilidade ou não do impeachment, ele diz por brilhante ustra o terror de Dilma Rousseff. Então, era alguém que já no parlamento fazia apologia à tortura, fazia apologia à ditadura militar, uma conduta evidentemente inconstitucional, apologia à tortura, isso é uma conduta criminosa, não se pode fazer esse tipo de coisa. Bolsonaro ofendia diversos grupos, né? Então ofende as mulheres, é uma pessoa racista, machista, homofóbica, já fez várias declarações nesse sentido. E isso não é especulação, há vídeos relatando, ninguém contou, não é fofoca, são vídeos, há filmagens disso. Ele disse a uma deputada, você não merece ser estuprada. Então, esse tipo de ofensa machista, ofensas racistas, atacando quilombolas, são vários, um histórico, né, de atuação de Bolsonaro desde a época que ele era parlamentar até quando foi alçado a presidente da República. Então, nós observamos que essas condutas realmente evidenciam esses elementos que poderiam, sim, culpabilizar o presidente da República. Então, elementos e, na realidade, com isso, se escancara o fato de que Dilma Rousseff efetivamente sofreu um golpe. Muitos dizem assim, mas não foi golpe. É evidente que foi golpe. E para se entender todo esse movimento, por que se estruturou, quais foram as forças ali políticas, econômicas, sociais que estão inseridas nesse contexto, desse caldo de cultura que culmina com o golpe e que abre caminho para essa ascensão de caráter fascista no nosso país, eu recomendo uma obra central, que é a obra Crise e Golpe, de Alisson Mascaro, na qual ele vai desvendar ali todas essas determinações que culminaram ali no golpe que afastou a presidenta Dilma, né? Que na realidade o Brasil, a realidade brasileira que impera ainda é a realidade de 64, né? Então o Brasil não acertou as suas contas, digamos assim, com esse passado. É como se fosse um fantasma que ronda ainda a nossa realidade presente, né? Esse fantasma da ditadura militar. O Brasil é como se ele não tivesse resolvido muito bem com esse passado. Então, essa verdade de 64, ela se perpetua, essa tragédia de 64, ela se perpetua ainda. E nós temos, né, no que tange a análise política, conjuntural, nós temos temos aqueles indivíduos, tanto na sociedade quanto no parlamento, que são efetivamente de extrema-direita, são até mesmo fascistas, têm posições altamente reacionárias, e há outros, né, até olhando, que são aqueles indivíduos de uma direita liberal, e outros que que já têm um posicionamento diferente, não obstante sejam de direita, mas não são fascistas, né? E há outros que são indivíduos que têm
estão ali naquele chamado centro, naquele espectro político, e no caso do parlamento, esse espectro do dito centrão, ele é muito volúvel, ele é muito instável, e, em geral, todos os presidentes da República, sempre para poder governar, precisam ali recorrer a essa base de apoio, não obstante essa base ela seja altamente instável, né? Porque a depender do jogo de interesses ali, eles podem mudar também de seu posicionamento. Então, essa situação, e mesmo muitos, né, que foram apoiar o golpe, por exemplo, podem mudar de posicionamento, porque na medida em que o governo Bolsonaro também se enfraquecer, esses indivíduos também podem ser, por isso da importância da pressão popular, porque muitos desses também podem querer pular fora desse barco aí que começa a dar pistas que está afundando. Então, por isso essa pressão popular era muito importante, para que possa repercutir na atuação dos parlamentares, mas nós sabemos também, não podemos desconsiderar que no contexto de uma sociedade capitalista, há sim a determinação por parte do capital. O capital, ele, né, seria muita ilusão achar que Bolsonaro saiu do nada. Bolsonaro teve o apoio do grande capital para se eleger presidente da República, e ainda certos setores o apoiam. No entanto, como dizia, ensinava Pachucanes já na época de Mussolini, quando ele vai avaliar o governo de Mussolini, ele vai dizer o seguinte, que a burguesia, quando ela apoia o fascismo, ao mesmo tempo que ela apoia, ela fica numa condição ali desconfortável, por causa dessa dificuldade de estabilização do regime fascista. No caso de Mussolini, Bolsonaro não chegou a esse ponto, mas Mussolini chegou ao ponto de instalar ali uma ditadura fascista, né? Aqui no Brasil ainda os freios estão sendo colocados cada vez mais para que esse tipo de coisa não ocorra. E lá naquele contexto se gerou um desgaste imenso com o assassinato até mesmo de um deputado, Giacomo Matteotti. E o próprio Mussolini tem uma frase que ele diz o seguinte: é como se eu tivesse despertado espíritos e agora não tenho mais como controlá-los. Então, na realidade, houve um avanço fascista de mentalidade ali em toda a Itália. No Brasil, por isso que é importante essa mobilização, e até esses pequenos de freio ao avanço fascista, para que se não se combine realmente, né, com um regime fascista instalado, como já aconteceu historicamente, que fiquem só esses traços e que cada vez sejam mais afastados e que isso se põe um freio. E hoje nós já conseguimos um certo progresso. Veja, até mesmo as pequenas vitórias no campo do direito, que devolvem, por exemplo, direitos políticos ao ex-presidente Lula, ou, por exemplo, a instalação da CPI e toda essa movimentação que até mesmo a imprensa burguesa tem dado espaço à crítica ao governo Bolsonaro, ainda que nada se compare ao que foi feito, o massacre que Dilma sofreu, mas se nós observarmos, o governo Bolsonaro está desgastado perante a imprensa também, tanto que ele ofendeu jornalistas de uma maneira machista, né? Ofendeu mulheres, especialmente as jornalistas são muito ofendidas por parte dele. Então, quando nós observamos isso, há um desgaste. E esse desgaste ele precisa ser aproveitado. E realmente, mas também, já que você citou essa questão do golpe, nós não devemos também ter ilusões, né? Porque no sentido de que a nossa luta deve ser maior. A nossa luta deve ser realmente uma luta por transformar estruturalmente a nossa sociedade, porque senão nós estaremos sujeitos a esses reveses. Ainda que, por exemplo, tenhamos uma modificação por força aí, pelas vias democráticas, no sentido de uma mudança no governo, um afastamento do presidente, uma eventual eleição do ex-presidente Lula, não podemos desconsiderar que as pressões do capital vão continuar, vão permanecer. Vai ser difícil se colocar freio a essa agenda neoliberal. Para isso, vai ser preciso muita mobilização popular, porque isso, independentemente de quem ocupe o cargo de presidente da República, todo indivíduo que estiver ali nessa posição, ele vai sofrer a pressão do capital. Isso é indissociável, e até mesmo para se eleger, muitas vezes é necessário se fazer muitas alianças com o capital, e depois isso custa um preço. Esse preço pode ser, muitas vezes, sentido pela classe trabalhadora. Sim, e outra questão que eu faço, né, é a questão, né, que a gente precisa analisar também
dos governadores, né? O bolsonarismo acusa os governadores de ter desviado dinheiro, que então o grande problema foi que os governadores desviou dinheiro, né? Eu queria que você falasse em relação a isso e a gente entrar também numa análise mais política, no seu entendimento, qual que foi então os erros dos governadores, porque acho que teve erros aí também por parte dos governadores, como não ter oferecido testes e tudo mais, e que você falasse, né, esse tipo de argumentação do bolsonarismo, né, do desvio de dinheiro. Essa é uma questão bem importante, e aí remete até a outras questões, né? Por exemplo, até para iniciar a minha fala, no dia de hoje, por exemplo, nós observamos na CPI uma certa perda de foco, né? Se focou muito na questão do governo do Amazonas e ali questões de uma política local, e se perdeu um pouco o foco do principal, mas isso é compreensível, né? Diante do cenário ali, enfim, os parlamentares também têm interesses eleitorais, isso faz parte, não era de se esperar também que se fosse muito diferente disso. Mas é evidente, né, que as responsabilidades dos governadores devem ser apuradas. É claro que pode ocorrer uma concorrência ali de responsabilidades. No entanto, no âmbito ali da CPI, o foco principal, o foco efetivamente tem que ser na conduta do presidente, dos ministros, do ministro da Saúde, dos ministros que passaram pela pasta da saúde, principalmente, do presidente da República e de todos aqueles que tinham responsabilidades nesse caso de gestão aí da pandemia. Então, o foco fundamental deve ser aí. Isso não significa que também em outras esferas possam ser apuradas ali as responsabilidades dos governos. E também muito do eventuais desvios de recursos que possam ter sido perpetrados por governadores, isso se deve também a uma falta de coordenação por parte do presidente da República, no sentido de que, a partir do momento que o chefe máximo da nação não assume a sua responsabilidade de conduzir essa política de combate ao coronavírus, uma política social, uma política de responsabilidade em face da tragédia que acometeu o nosso país, isso faz com que outros gestores também se sintam confortáveis para também não assumirem as suas responsabilidades ou até também incorrerem em condutas criminosas. Então, aquela decisão do Supremo que deu a autonomia para os governadores colocarem medidas, por exemplo, como o distanciamento social, não significa que o governo federal deixou de ter responsabilidade. As responsabilidades de governos estaduais, federais, municipais, são previstas pela Constituição Federal. Então, há uma responsabilidade do governo federal também. A Constituição vai colocar ali a responsabilidade do governo federal para essa questão também, e também os estados e municípios. Então, também não dá para se desviar o foco nesse sentido, de se colocar a responsabilidade nas costas dos governadores, não é simplesmente passar, mas os recursos foram repassados. E nesse caso de Manaus foi muito evidente, porque há diversas comunicações ali de que estava faltando oxigênio e não se deu a atenção devida. E se foi ao local recomendar tratamento precoce. Então, quando nós observamos tudo isso, fica evidente a responsabilidade do governo federal pelas mortes das pessoas, né? Mas é uma questão, é claro que do ponto de vista técnico-jurídico, é necessário que se documente tudo isso, que se coloque, que se reúna, até mesmo quando muitos dizem assim, mas uma coisa é o que o presidente falou informalmente. Tudo pode ser levado em consideração no processo para se analisar uma conduta. Se o indivíduo deu uma declaração que eventualmente desencorajou as pessoas a usarem máscaras, desencorajou as pessoas a não manterem os devidos cuidados, ou também o tratamento precoce, o dito tratamento precoce, que na realidade não existe, na realidade é algo que causa males à saúde, até gerou doenças e mortes em pessoas, porque essas medicações não têm eficácia para a Covid. Então, tudo isso são condutas que precisam ser analisadas. Então, na realidade, os governadores, os outros gestores têm as suas responsabilidades, podem ser apuradas no momento oportuno, mas isso
não tira o foco da responsabilidade do governo federal. As responsabilidades podem ser cada uma apurada ali no seu momento oportuno. Hoje, na CPI, nós tivemos uma perda de foco no sentido que se ficou muito se tratando dessa questão do governo e do Amazonas e tudo mais, e ali acabou perdendo as responsabilidades locais ali, e se perdeu um pouco o foco do governo federal, que é realmente quem deveria conduzir nacionalmente esse combate à pandemia. Inclusive, isso gera essa falta de coordenação, impacta até os dias atuais. Por quê? Quando nós observamos, por exemplo, a questão da vacinação, há estados que estão mais avançados, menos avançados. E quando nós olhamos para trás na história do Brasil, o Brasil tem um histórico de vacinação muito eficiente, e eram campanhas nacionais de vacinação com uma coordenação, até todos os governos, sejam de direita, de esquerda, é uma questão até de gestão pública. Se nós olharmos para trás na história do Brasil, as políticas de vacinação sempre foram eficazes, né? De uns tempos, a partir do momento que se desenvolve o SUS, que se tem esse estabelecimento desse sistema público de saúde, nós observamos que havia uma coordenação nacional, campanhas para crianças, para erradicação de doenças e adultos e tudo mais. E nós perdemos isso, nós temos até essa disparidade na vacinação entre os estados que já estão avançados na vacinação, estados que estão mais atrasados, essa própria logística de distribuição de vacinas às vezes é complicada. No caso da responsabilidade ainda do governo federal, essa questão da Pfizer também, de não se comprar as vacinas no momento em que foram oferecidas, esse desprezo, né, pela oferta de vacinas. Se a população, se nós tivéssemos um governo que estivesse atento aos interesses da população, evidentemente, a população já estaria vacinada. Houve várias ofertas de vacinas, tanto da Pfizer, a própria Coronavac, o Instituto Butantan tinha feito ofertas também, até se demorou para aceitar, depois acabou se admitindo. Então, tudo isso gerou mortes de pessoas. Tudo isso também está no pacote que deve ser ali relatado pela CPI, que é justamente essa comissão parlamentar de inquérito, que vai ali, como no inquérito, fazendo ali o paralelo, né? No inquérito policial se coleta provas, na comissão parlamentar de inquérito é aquele momento onde se vai reunir todo esse conjunto probatório. Então, e voltando aqui só para terminar, é claro que nós não devemos perder de vista, aqui voltando à sua própria questão, no sentido de que o que nós vivemos hoje é sim fruto de um processo histórico e que culminou ali no golpe e que abriu as portas para essa tragédia. Então, nós temos que estar atentos para que esse tipo de coisa não se repita e para que nós possamos romper com esse círculo vicioso. É ilusão pensar que se pode estabelecer uma conciliação plena entre capital e trabalho. É ilusão. O capitalismo ele é atravessado pela luta de classes. As formas sociais do capitalismo permitem a exploração. Então, se nós tivermos ilusões dentro do capitalismo, nós corremos o risco de recair em tragédias como essa ou ainda maiores. Porque, na realidade, esses golpes, essas situações, esses abusos vão ocorrer cada vez com mais frequência e ascensões fascistas estão sujeitas aí a aparecer a qualquer momento. Ô, Juliana, eu queria que você explicasse, principalmente para o ouvinte, né? Agora uma pergunta mais jurídica, né? Assim, uma vez recolhido, né, as provas, uma vez recolhido todo, né, a papelada, né, que foi discutida e recolhida pela CPI, qual que é o próximo passo? E quais são os próximos passos? Então, a partir do momento, né, na realidade, a CPI, né, ela é só um momento de coleta de provas, né, uma comissão parlamentar de inquérito. Depois, deve-se dar os andamentos devidos ali para os órgãos competentes. Então, a CPI, não é a CPI que vai necessariamente, ela por si só, ter uma atuação ali, ela não tem poderes jurisdicionais, por exemplo, a CPI. Então, não compete à CPI, mas esses elementos probatórios, o grande poder da CPI é esse poder investigativo, né? É nesse sentido. Mas aqui,
passando por uma análise crítica na realidade. Por isso que eu volto para aquela questão de nós mobilizarmos a nossa população. Porque senão corre o risco de se colher todo um acervo probatório e aí voltar aquele velho jargão popular de se acabar em pizza. Se tem todo um acervo probatório e depois não se dá andamento àquilo, enfim, se engaveta ou coisa do gênero. Então, na realidade, vamos ver o jogo de forças, como ele vai se colocar. E esse, para que nós possamos saber como se vai se estruturar, não só do ponto de vista jurídico, está previsto tanto na Constituição quanto nos próprios regimentos das casas parlamentares, e nós temos também os textos legais que trazem essa previsão. Mas, na realidade, do ponto de vista de uma análise que transcende esses limites da legalidade, se nós não tivermos uma mobilização popular, não vai resultar em nada, vai se criar, vai ter os elementos, e na realidade o resultado prático, que na realidade a CPI ela não é um fim em si mesmo, né? A CPI, para nós que estamos pensando em se colocar um freio a essa situação tão catastrófica, que ela tem efeitos que possam culminar até mesmo com esse impeachment, com toda essa situação aí, e a CPI, a partir dela, se pode colocar, por exemplo, uma atuação da Procuradoria-Geral da República ou coisa do gênero, depois, a partir do resultado dela, ou dar andamento para as questões dar subsídios, substratos ali, para que se possa ter elementos para o impeachment. Mas, na realidade, se nós não tivermos uma mobilização política da sociedade, isso pode resultar, infelizmente, mesmo com todos esses elementos, porque, na realidade, a CPI lá é importante, ela é importante, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político também, porque escancara determinadas situações. Por exemplo, se não fosse a CPI, nós não teríamos, por exemplo, provavelmente a declaração dos irmãos Miranda, que foi muito importante para escancarar esse escândalo aí da Covaxin. Então, a CPI e a própria visibilidade que ela consegue através dos veículos de imprensa, grande mídia que vai ali noticiando diariamente o que está acontecendo, ainda que não tanto de uma perspectiva crítica, mas mesmo assim, só esse espaço que é colocado de desgaste, tanto é que a CPI já está tendo, né, um impacto prático na vida do próprio governo, né, e na vida da população também. Quando ela foi colocada, essa CPI, o governo começou a acelerar, por exemplo, a compra de vacinas. Isso nós observamos, até o senador Omar Aziz deu uma declaração, teve presente aí no Roda Viva, e quando ele falou essa questão, e realmente foi evidente isso, que o governo começou a mudar sua postura, começou a falar, e depois a coisa foi andando, aí começou-se até a ter alguma outra campanha falando para usar máscara do Ministério da Saúde. Aí com o andar da carruagem da CPI, se teve até, por exemplo, propagandas de televisão com o Zé Gotinha, a mulher do Zé Gotinha, o filho do Zé Gotinha. Isso teve impacto também, o Lula, né, a recuperação dos direitos políticos de Lula, que ele foi no seu discurso, ele diz o seguinte: mas cadê o Zé Gotinha? Eles arrumaram toda a família do Zé Gotinha, né? Não sei se viram aí, mas procurem, tem a família completa, né? Tem até a Maria Gotinha, ou coisa do gênero, coisa que antes não tinha espaço. Então, vejam que tem um peso político, tem a CPI, tem um peso jurídico também, no sentido que é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, quando nós observamos, por exemplo, se não fosse a arguição, e nós até por mais, considerando todas as limitações do parlamento, dos parlamentares ali que compõem a CPI, enfim, mas não se pode deixar de louvar até mesmo a atenção que eles estão dedicando a isso, né? Horas e horas arguindo pessoas, 10 horas de arguição, e a partir daí sai uma fala de um indivíduo que deixou lá e revela ali os nomes, enfim, como ocorreu na arguição referente à questão da Covaxin ali em cima dos irmãos Miranda. Então, tudo isso, e fora todas as apurações, né, o oitiva ali da Pfizer, de se saber que houve oferecimento de vacinas que não foram compradas, e essa questão da Covaxin teve um impacto hoje na própria declaração do ministro da Saúde, que suspendeu a compra das vacinas, né? Não está ainda rescindido o contrato, mas foi suspenso.
Então, se há uma preocupação também por parte do governo, a partir da atuação dessa comissão parlamentar, a partir também de veículos de imprensa, por exemplo, o The Intercept fez uma matéria sobre essa questão da Covaxin também, e a própria sociedade que vai se mobilizando, o impacto que isso causa na sociedade, né? Então, mas esperamos que isso não se perca. Esperamos que realmente tenhamos um resultado positivo, que a sociedade brasileira possa realmente sair desse processo de fascistização coletiva que vive, que está estruturando a nossa sociedade. Já tivemos progressos consideráveis. As pessoas estão percebendo, infelizmente, muitos pela dor, muitos que acabaram apoiando essa situação, percebendo, perdendo entes queridos, pessoas que estão perdendo empregos, que estão tendo dificuldades financeiras, tudo isso estão percebendo a tragédia na qual o nosso país está mergulhado. Mas não devemos ter ilusões. Para sair dessa situação trágica, é um trabalho muito árduo, muito intenso. Não basta simplesmente a mera troca do indivíduo que ocupa a presidência da República. É ter muita ilusão acreditar simplesmente nas instituições. E aqui eu trago de uma perspectiva crítica. Em geral, quem é do direito, aqui podem ter estudantes de direito que estão acompanhando nós, nos acompanhando nesse momento, que vão nos acompanhar, tem uma ilusão, né, que o direito vai restabelecer a justiça. Nós vou cursar a faculdade de Direito para estabelecer a justiça. E, na realidade, né, e muitos juristas, às vezes, têm essa ilusão, né, o que está na lei é o que é justo. Na realidade, é o direito que estrutura a própria exploração no modo de produção capitalista. É o direito que permite que exista contrato de trabalho, é o direito que permite que o indivíduo possa vender a sua força de trabalho para outro. É o direito que garante a propriedade privada. É por meio do direito que pessoas, por exemplo, são despejadas, que perdem a sua residência. Então, essa defesa à esquerda tem que ter um cuidado muito grande, no sentido de que, estrategicamente, muitas vezes é importante que nós façamos essa luta por meio das instituições. Por exemplo, a CPI, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal Federal que foram fundamentais, como, por exemplo, as decisões referentes aí ao caso Lula, foram fundamentais essas decisões do Supremo. É louvável a atuação dos advogados ali que foram persistindo até as últimas instâncias. Então, isso é fundamental. É fundamental a atuação dos parlamentares, por exemplo, numa CPI. No entanto, nós sabemos que, pelas instituições, nós não conseguimos realizar uma mudança estrutural na nossa sociedade. Não é pelo direito, não é pelo Estado. Na realidade, nós precisamos de uma alteração na materialidade social. Sobre essa questão da imbricação entre direito e Estado, né, em que medida o direito estrutura essa exploração, há vários textos, né, uma obra central que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, de Evgeny Pachucanes, e a obra Estado e Forma Política, do Alisson Mascaro. E eu também recomendo aqui, para quem tiver interesse, o meu livro Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, que, na realidade, nesse livro, eu tratando do marxismo, da perspectiva do marxismo, em que medida o que é o próprio marxismo, será que ele é um humanismo ou não é, e que repercussão isso tem para o campo do próprio direito. E em que medida nós podemos perceber que a transformação social que todos nós almejamos deve estar para além do direito, para além do Estado, para além das instituições postas. Então, não devemos ter uma ilusão institucional. A sociedade brasileira ela tem essa ilusão institucional muito arraigada até. A sociedade capitalista ela é assim, o coração dessa sociedade é a ideologia jurídica. Bolsonaro ele se elegeu com uma pauta anticorrupção. Então, as pessoas, se perguntarmos para as pessoas, qual que é o grande problema do Brasil? É a corrupção. As pessoas não vão conseguir perceber que o grande problema do Brasil é o capitalismo. Não vão conseguir perceber que... qual que é o grande problema? O grande problema é em que, enquanto um está acumulando capital, o outro não tem um teto agora. Nessa noite fria, estou falando aqui de São Paulo, está uma noite fria, pessoas são sem teto, pessoas estão na rua passando frio nesse momento. E as pessoas no capitalismo naturalizam isso. É normal
que um tenha casa e que outro não tenha, que um tenha propriedade privada e que outro não tenha, que um possa viver uma vida nababesca e luxuosa, até revistas que falam como vivem os milionários e tudo mais, e as pessoas até compram para ver e se divertem com isso, né? Mesmo sabendo que nunca vão ter acesso àquilo, mas querem saber como que vive o milionário. O capitalismo cria esse tipo de contradição e naturaliza isso, então nós precisamos romper com isso. E é pelo direito que passa essa exploração. Por isso que não devemos ter ilusões institucionais, mas também não devemos abandonar a luta no campo institucional. Se é possível provar a culpabilidade de alguém numa atuação ali delitiva e uma pessoa que está causando algo nocivo para a nação, vamos fazer a luta no campo institucional. Mas vamos para além disso. Vamos pensar uma transformação da nossa sociedade. Eu acho que isso é fundamental, porque senão nós vamos ficar sempre uma esquerda legalista. Ficamos nessa posição peculiar, na qual a esquerda a todo momento se coloca como defensora das instituições, sendo que pelas instituições passa a exploração capitalista. Sim, concordo plenamente. E Juliana, depois das manifestações de sábado, o que podemos esperar da CPI? Olha, as vozes das ruas, das pessoas, das manifestações, isso repercute, com certeza, até mesmo porque os parlamentares, enfim, eles se elegem, são votados, então isso tem um impacto grande, fortalece a atuação deles, são pessoas que estão ali inseridas num contexto, estão desenvolvendo um trabalho. É claro que ter um apoio popular para a sua própria atuação, isso, evidentemente, dá forças, dá visibilidade a essa CPI, faz com que ela cumpra aí o seu papel de maneira mais efetiva. Então, eu acho que a importância, sim, mas eu reitero, né, até para quem estiver nos acompanhando, né, tenham todos os cuidados, se forem se manifestar, saiam às ruas, saiam com máscara, usem álcool gel, saiam as pessoas que, eventualmente, os que foram já vacinados, porque muitos ainda nem vacinados foram, mas muitos já foram. Tenho acompanhado pelas minhas redes sociais aí que muitas pessoas aí já foram vacinadas, então esses aí já têm a possibilidade de poder se manifestar com mais liberdade, mas mesmo assim, e pessoas que não pertencem a grupos de risco ou algo do gênero, mas mesmo assim com todos os cuidados. Mas mais do que isso, nessa mobilização não pode ser fogo de palha, não pode ser uma coisa do momento. Temos que construir uma consciência crítica na nossa sociedade. Aqui eu retomo uma ideia bem interessante que foi lançada pelo professor Alisson Mascaro numa conversa com o deputado Glauber Braga, uma ideia, na realidade, que o Alisson já tinha de muitos anos, mas que ele expôs por vários momentos, e aí foi encampada, né? Glauber Braga ouviu essa ideia e se encantou com a questão dos centros socialistas, que são núcleos de formação socialista, que na realidade são pluripartidários ou até mesmo apartidários, qualquer um pode formar aí um centro socialista, que são locais de encontro das pessoas e de auxílio também nesse momento de dificuldade, de crise, pessoas que estão passando dificuldade, fome, enfim, uma pessoa pode auxiliar, dar um alimento, dar uma cesta básica, mas mais do que isso, formar uma consciência crítica, auxiliar as pessoas que estão mais necessitadas, mas também formar uma consciência crítica, estudar, pensar criticamente a sociedade, porque, infelizmente, esse tipo de formação crítica, os grandes aparelhos ideológicos, a grande mídia não vai dar. A crítica da mídia, ela tem um teto. Às vezes até eles tocam em algumas questões de desigualdade social, mas não vão às raízes, né? Então, é algo que... Dom Helder Câmara, aqui para lembrar alguém que tinha uma perspectiva uma perspectiva crítica de mundo dentro das religiões que, infelizmente, se tornam cada vez mais reacionárias, mas ele era um homem com uma perspectiva crítica de mundo. Ele dizia assim, quando eu alimentei os pobres, me chamaram de santo, mas quando eu perguntei por que há pobres, aí me chamaram de comunista. Então, as pessoas, em geral, não perguntam a causa da miséria. Elas se indignam com a miséria e acham que uma cesta básica aqui ou acolá vai resolver o problema, mas, na realidade, o problema está na própria estrutura do capitalismo. Então, essas manifestações, elas têm um caráter muito importante, mas um caráter ainda que é só o andar da carruagem, digamos assim, observar como que isso vai criar um caldo de cultura para que nós possamos avançar para além disso, porque senão vai ser fogo de palha, ou senão
vai se criar, por exemplo, nós tivemos mais de 500 mil pessoas mortas, milhares de miseráveis, e outras situações trágicas de desemprego e pobreza. Se a bandeira da esquerda for só a luta anticorrupção, isso é muito limitado. Isso é uma bandeira que a direita costuma levantar, uma bandeira perigosa. Então, a nossa luta tem que ser para além disso, não é só a corrupção. Até porque a corrupção é inerente ao próprio fascismo. Isso, historicamente, os governos fascistas eram corruptos. Mas, mais do que isso, não é a corrupção. Porque a corrupção ela é inerente ao capitalismo. Nós temos que pensar para além disso. Pensar, então, a luta imediata, né? A luta dessas mobilizações devem ser por um aumento do auxílio emergencial, porque muitas vezes as pessoas que se manifestam são camadas médias, mas às vezes o mais pobre nem está saindo na rua, mas é esse que está precisando mais, mas nós temos que ter esse senso coletivo. Então, auxílio emergencial de um valor maior, ter a questão da ampliação da vacinação, da aceleração, precisa ter uma pressão para isso, a defesa do SUS, a defesa da educação pública. A educação pública também é algo que precisa ser fundamentalmente defendido e ampliado contra todos esses ataques dessa agenda neoliberal, contra as privatizações. Então, as bandeiras das lutas, elas devem ser nesse sentido, e essa luta deve ser perene, não é imediato agora, não é acabou, não é as pessoas esquecerem, é algo que tem que ser constante. E não podemos desanimar na luta também, porque às vezes as pessoas, teve uma mobilização ou outra e aí não resultou em nada, então as pessoas desanimam. Isso é um trabalho, às vezes nós não vamos colher os frutos agora, mas se cruzarmos os braços, e o Brasil acabou, a sociedade brasileira e a pandemia dificultou muito, né? Porque com a pandemia, enfim, todas as dificuldades da pandemia, isso deixou as pessoas de braços cruzados, uma situação muito difícil, de choque, e isso dificultou com que a sociedade pudesse se mobilizar. No entanto, esperamos, né, que diante desse caos, nós consigamos realmente energias para buscar essa transformação que todos almejamos e, ao menos, esse freio ao fascismo que é tão imediatamente necessário. Sim, mais um tempo para uma pergunta, né? Sim. Eu vejo muitos setores bolsonaristas, né, reclamarem que a CPI é antidemocrática, né? Que os senadores interrompem quem for depor, né? Teve até o caso lá da Nise Namaguchi, lá que processou um senador porque se sentiu humilhada, né? Às vezes eu acho que já deu, né, para a gente dar palco para louco, né? Para louco não, para gente psicopata, gente criminosa, né? Aí eu queria te perguntar como que você vê isso, né? Porque vira e mexe eu escuto esse questionamento, né? De que a CPI tipo, é inquisitora, né? Nesse sentido, né? Como que você vê isso para a gente finalizar a nossa discussão? Olha, não, a CPI eu acho que nesse sentido, né? Claro, é de se esperar que a defesa, né, pensando do ponto de vista que tem quem está na ala da defesa do Bolsonaro, os bolsonaristas, a tropa de choque do governo ali, que a todo momento se manifesta, vai colocar todos os argumentos, e isso, do ponto de vista jurídico, quando até uma gíria, uma brincadeira jurídica, né, entre um jargão aí, que é uma brincadeira, na verdade não existe essa expressão, mas é uma brincadeira que costuma dizer, é o ius esperneandi, né, o direito de sair esperneando, né? Mas no sentido de que as pessoas têm, evidentemente, esse tipo de postura. Porque foi ofendido, ou coisa do gênero. Quando nós assistimos a CPI, nós percebemos, é claro, se está numa casa parlamentar, se está ali num debate, a CPI tem um caráter político? Tem. As pessoas têm inquirições mais incisivas? Sim, mas também há o direito da pessoa ficar calado. Uma pessoa ela pode ir à CPI, por exemplo, estar acompanhada de um advogado. O advogado ele pode vir intervir ali naquele momento também. Então, na realidade, a CPI é um processo, é um procedimento previsto constitucionalmente. Então, não tem nada do ponto de vista até mesmo da dogmática jurídica, da técnica jurídica. É algo plenamente constitucional. O andamento da CPI
tem se pautado, né? Não tem se colocado nenhuma regularidade. As pessoas, é claro, faz parte de um processo de inquirição que se seja mais incisivo em determinado momento. E muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo. As pessoas, não podemos desconsiderar a nossa realidade. Os parlamentares, para todos, tanto para bolsonaristas como para os anti-bolsonaristas, quanto para as testemunhas, acaba sendo uma vitrine. Então, um recorte de uma fala mais incisiva, muitas vezes pode virar uma propaganda eleitoral. Então, o que acontece? Quando alguém está desenvolvendo um raciocínio, muitas vezes o indivíduo é cortado mesmo, porque o outro não quer que ele termine aquilo. Mas isso tem ocorrido com muita frequência também por parte dos bolsonaristas, que a todo momento vocês tentam tumultuar arguições, criar problemas. Então, esse tipo de alegação é realmente desarrazoada. Não faz muito sentido no que tem acontecido, porque é natural que tenha esses debates acalorados, ainda mais numa situação tão difícil. E, na realidade, nesse ponto de vista de ofensas, né, pelo menos do que eu assisti, assisti durante a CPI, não houve uma ofensa. O fato de um indivíduo perguntar a diferença entre o vírus e o protozoário não está ofendendo ninguém. E, notadamente, muitos ali, como foi colocado, a pessoa está defendendo uma conduta clínica ali totalmente sem base científica. Então, natural que as pessoas expressem ali indignação, não houve ofensas pessoais, houve ataques à postura negacionista. E do ponto de vista até mesmo da saúde pública, a atuação incisiva dos parlamentares contrários à questão, por exemplo, da cloroquina, que foi defendida na CPI, como você disse, né, foi se dado palco para esse tipo de coisa, muitas vezes o parlamentar, como isso fica gravado, como isso vai para uma televisão, para uma rede de mídia, para uma internet, é importante que ele faça esse contraponto imediato e coloque o absurdo desse tipo de tratamento, porque senão isso viraliza e as pessoas assistem aquilo e vão achar, olha, nossa, uma médica renomada defendeu cloroquina, então vou comprar, e o indivíduo morre. Então, essa atuação dos parlamentares incisiva no combate, por exemplo, ao uso da cloroquina, esse tipo de coisa, é uma questão até de saúde pública. Então, esse tipo de alegação é totalmente despropositada, mas sabemos que no mundo jurídico é assim mesmo, as pessoas vão arguir esse tipo de coisa, é de se esperar. Mas, com certeza, até mesmo creio que, do ponto de vista processual, isso não vai ter maiores consequências, e a tendência é que esses debates se tornem cada vez mais acalorados. Eu acho que também, aqui, só para colocar uma questão, que as pessoas, né, os condutores ali da CPI, é importante, para que ela tenha também um resultado positivo, que tenham esse cuidado de refrear também essa questão dos impulsos eleitorais ou coisa do gênero, porque isso, às vezes, acaba prejudicando, tirando um pouco o foco, como aconteceu, por exemplo, hoje. Algumas coisas foi por uma questão muito regional, muito específica. Tudo bem que nós sabemos que uma dos focos ali da CPI é investigar aquela questão da crise de oxigênio em Manaus, mas tem que ter um cuidado para que não se perca ali, por exemplo, nas responsabilidades dos gestores locais, né? Porque acho que o importante agora é ver a questão do governo, realmente, do governo federal. Mas é claro que também essas outras esferas aí, instâncias também terão que ter as suas responsabilidades apuradas aí pelas vias devidas, sem sombra de dúvida. Mas esse tipo de alegação, até o momento, não vi, pelo menos do que eu acompanhei da CPI, ninguém que foi, nenhum depoente que tenha sido ofendido ou coisa do gênero. Agora faz parte, está no parlamento, esse tipo de coisa, de discussão acalorada, esse tipo de coisa faz parte. Mas eu acho que, assim, os ataques dos bolsonaristas até foram bem severos, muitas vezes, e até mesmo interrompendo depoimentos, né? Como nós observamos, por exemplo, na questão da arguição do Witzel, a intervenção do Flávio Bolsonaro, ofensiva, desrespeitosa, realmente, por mais independente, sem entrar no mérito da ação do Witzel ou da conduta dele, mas ele foi, de fato, ofendido ali enquanto testemunha, quer dizer, então, mas mesmo assim, se pode também relevar isso no sentido que faz parte de um debate ali parlamentar ou coisa do gênero.
Então, na realidade, esse argumento dos bolsonaristas não é algo que não creio que não vai prosperar, dado que eles também são extremamente ofensivos e esse debate parlamentar ele ocorre dessa forma mesmo. É importante que os condutores da CPI continuem ali gerindo e tendo essa responsabilidade para que nós sabemos que essa atuação é limitada, né? Nós sabemos que o território do direito é limitado no ponto de vista da legalidade estrita, mas pode ser um elemento importante para formar aí essa movimentação social de luta para o freio do avanço fascista. Beleza, Juliana, muito bom. Né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, foi uma discussão ótima, excelente, gostei bastante, né? E passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo, Guilherme, pela conversa, pela oportunidade aqui de participar desse diálogo. Quero agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também os que irão nos ver aqui nesse seu canal, que vem crescendo, que vem várias pessoas aqui interessantes ser entrevistadas. E eu acho que esses espaços de reflexão são fundamentais para que nós possamos formar essa consciência crítica para a transformação aí da nossa sociedade. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Então é isso aí, né? Mais uma vez agradecendo a Juliana, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que estão sendo produzidos. Comente, né? Se concorda com a Juliana, se discorda, vamos fazer esse debate, que eu acho que é bastante importante. Curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram, né? E além de compartilhar o vídeo nas redes sociais também. Então é isso aí, pessoal. Fique atento na nossa programação e até a próxima. Fui!